Fala comigo, criatura ordinária! Você já sabe tudo de nexo de causalidade? Pois bem, você sabe que o nexo é aquela ponte que encontrará o que deu causa ao resultado, que vai mostrar qual foi a conduta que gerou o resultado. Esse é o nexo causal. Hoje nós falaremos das concausas. Taurino, que vem a ser concausa, são situações que acontecem juntamente com a causa do resultado ou com a conduta. Ok, senhores? Nós temos concausas absolutamente independentes, que poderão ser pré-existente, concomitante ou superveniente. Temos concausas relativamente independentes, também podendo ser pré-existente, concomitante e superveniente. Pré-existente, isso quer dizer que é algo que aconteceu, um fato que aconteceu antes da conduta. Concomitante quer dizer que é um fato que aconteceu no mesmo tempo da conduta. E superveniente quer dizer que é um fato que ocorreu depois da conduta. Nós vamos exemplificar para que os senhores compreendam melhor. Imagine que eu tenho um desafeto e eu pego uma arma de fogo, caminho até a casa daquela pessoa, vejo que ele está na varanda, miro com o revólver e disparo. Quando eu disparo, ele cai e eu saio dali do local. Mas antes de eu dar esse disparo, aproximadamente 5 minutos antes, ele, com o intuito de remover, de tirar a sua própria vida, querendo se suicidar, ele tomou um veneno fortíssimo. E na hora da perícia, na hora da necrópsia, é descoberto que o que deu causa à morte daquela pessoa foi o envenenamento. Isto é, havia uma concausa absolutamente independente da conduta de atirar. A minha conduta foi atirar. Dei o tiro, tentando matar. Mas ele havia tomado o veneno forte para se matar. Então aconteceu uma concausa absolutamente independente da conduta de atirar, que era pré-existente, ou seja, antes dele tomar o tiro, ele tomou o veneno. E foi isso que levou ele à morte. A causa da morte foi o veneno, não foi o tiro. O que é que acontece, Taurino? Isto vai romper o nexo da conduta de atirar com o resultado morte. O agente do tiro responderá apenas por tentativa. Ficou claro, senhores? Agora vamos a outro exemplo sobre absolutamente independente concomitante. Imagine que, do mesmo modo, eu caminhei até a casa dele, ele está na varanda, eu pego a arma e desfiro o tiro. Todavia, no mesmo instante que eu dei o tiro, o teto da casa dele, sem nenhuma ligação com o barulho da arma, sem nenhuma ligação com a conduta de atirar nele, o teto velho da casa dele caiu sobre a cabeça dele, o rebaixamento caiu, a madeira bateu sobre a nuca dele, no mesmo momento em que ele tomou o tiro que pegou no ombro. Foi concomitante, foi no mesmo tempo. Na hora da autópsia, os peritos chegaram à conclusão que uma madeira bateu na cabeça dele, traumatismo craniano, e levou ele a óbito, porque o tiro havia pegado no ombro. Foi uma causa absolutamente independente da conduta de atirar, concomitante, que aconteceu no mesmo momento do tiro, que levou ele a óbito. E o agente do tiro responderá por tentativa e não pela morte. Ficou claro, senhores? Agora os senhores imaginem
que já não sou eu que vou atirar. Imagine que a esposa dele, desconfiada dele estar traindo, deu um suquinho para ele beber, cheio de veneno, com a intenção de matar. Então a conduta foi da esposa dele, a esposa dele envenenou. Deu o suquinho. Após tomar o suquinho, ele sai para a rua e encontrou comigo, que é o seu desafeto. E no meio de uma discussão, eu puxo a arma e atiro nele. Ele cai e morre. Quando vai acontecer a autópsia, os peritos chegam à conclusão que a causa da morte dele não foi o veneno. Foi o tiro que ele tomou depois da conduta de ser envenenado, de envenená-lo. Isto é, ele foi envenenado, mas na autópsia chegou à conclusão que o veneno não era capaz de tirar-lhe a vida. A dose foi pequena, apenas ia intoxicar. O que deu causa foi o tiro que levou ele à morte. Então a esposa dele não responderá pela morte. Ela apenas responderá pelos atos antes praticados, pela tentativa. Porque ele morreu por uma causa absolutamente independente do veneno, que aconteceu superveniente depois da conduta dele ser envenenado. Ficou claro, senhores? Causas absolutamente independentes removem o nexo. Ou seja, remove o nexo quer dizer que quem cometeu aquela conduta que está sendo estudada, ela não deu resultado. O que deu resultado foi uma outra causa, uma concausa. Ficou claro até aqui, senhores? Mas nós temos também as causas que são relativamente independentes. Quer dizer, relativamente, que de algum modo, ainda que por pouco, ela tenha relação com a conduta. Pré-existente. Imagine os senhores que o meu desafeto, ele tinha uma diabetes, um alto nível, um grau elevado de diabetes. E que durante uma discussão, eu lesionei o corpo dele. E aquilo desencadeou, houve um desdobramento de um sangramento, uma infecção, e ele foi a óbito. Ele possuía já a diabetes? Era pré-existente? Era. Mas, se eu não tivesse ferido, lesionado aqui, lesão, o corpo dele, não haveria o desdobramento, não ia desencadear, não iria conduzir a vítima à morte. Logo, a conduta, de fato, deu causa à morte. Desse modo, não romperá o nexo. Eu responderia não por lesão, eu responderia pelo 121, porque a minha atitude, a minha conduta deu causa à morte. Ficou claro, senhores? Existem também a concausa relativamente independente concomitante. Imagine os senhores que durante uma discussão com esse meu desafeto, eu puxo da arma e começo a atirar. E ele correndo, tomando tiros, no mesmo momento que ele está tomando um tiro nas costas, um caminhão vem passando, que ele vai correndo, atravessando a rua, o caminhão vem passando e atropela ele. No mesmo momento que ele toma um tiro nas costas.
Foi uma causa relativamente independente? Foi, porque ele só correu sem olhar para os lados da rua, da via expressa, por causa dos tiros que ele estava tomando. Então é relativamente independente, ele só correu daquela forma porque estava sendo alvejado. Concomitante porque ele foi atropelado no mesmo momento que tomava tiros. E ele foi a óbito. Esta concausa relativamente independente concomitante não romperá com o nexo. Eu responderia por homicídio porque a minha conduta desencadeou um desdobramento que conduziu a vítima à morte. Ficou claro, senhores? Agora nós temos a concausa relativamente independente superveniente, de dois modos: a que por si só não produz resultados e a que por si só produz resultados. Imaginem os senhores que eu atirei no meu desafeto. O tiro pegou numa região nobre, onde poderia sim matar. Ele foi conduzido por uma ambulância ao hospital. No hospital, durante os procedimentos médicos, durante a internação, ele pegou, uma bactéria, ele foi contaminado, ele pegou uma infecção hospitalar e morreu. Esta concausa relativamente independente, superveniente, não romperá o nexo, porque ele só teve a infecção porque tomou o tiro e foi hospitalizado. A infecção está ligada com a região do tiro que eu dei. Então, de uma certa forma, a minha conduta desencadeou um desdobramento que conduziu a vítima à morte. Agora, por último, e é o que está lá no artigo 13, parágrafo 1º do CP, que é a concausa relativamente independente superveniente que por si só produz o resultado. Imagine que eu dei o tiro no meu desafeto. A ambulância socorreu. No caminho para o hospital, a ambulância capotou. Ele teve traumatismo craniano e morreu. Na hora da autópsia, descobre-se que o tiro pegou no ombro, pegou na perna, em qualquer outro lugar que não mataria. Que ele morreu mesmo porque quebrou o pescoço e teve traumatismo craniano. Então, aquela concausa relativamente independente superveniente, por si só produziu o efeito, produziu o resultado. Não foi o tiro. Houve uma quebra do desdobramento. Houve uma quebra daquele desencadear. O que deu causa à morte foi o acidente, não foi o tiro. Desse modo, o agente do tiro responderia apenas por tentativa e não pela morte. Seria responsabilizado pelos atos antes praticados. Ficou claro isso, senhores? Um forte abraço.